uma boa noite a todos. Sintam-se todos acolhidos pelos nossos amigos espirituais que nos aguardaram lá no portão da casa. E entrou com cada um de nós um espírito amigo para colaborar com as nossas ansiedades, com tudo aquilo que a gente nesse momento está necessitando. Por isso que a gente implora e pede muito pelo silêncio, porque o silêncio é a nossa primeira prece. É a hora que nós estamos nos conectando com os amigos espirituais. A gente aqui costuma dizer até que quando a gente chega cedo e fica quietinho, se escutando com essa musiquinha tocando, nós temos a oportunidade de poder nos harmonizarmos mais ainda. Não que quem chegue agora não possa fazer o mesmo, viu? Tá? Nós aqui sempre começamos agradecendo muito pelas doações que são feitas para nós, tanto dos alimentos quanto das roupas, que são tão necessárias para o nosso brechó, que a gente vende a preços bem baratos para colaborar com a nossa casa e aos alimentos que trazem. Atualmente, a nossa casa está atendendo mais de 80 famílias. E temos uma lista grande de espera. Não atendemos mais porque não temos condições de fazer isso. Porque gostaríamos de atender todos aqueles que batessem a nossa porta, mas, infelizmente, não podemos. Mas nós agradecemos muito a qualquer quilo, a qualquer litro de leite, a qualquer alimento, a qualquer agasalho. Vocês estão vendo o frio que vem fazendo, né? Quanta gente, nossa, aqui todos somos muito privilegiados, estamos todos agasalhados, temos uma cama quentinha para voltar para casa, temos um alimento, então nós temos muito que agradecer também, né? Mas a gente tem que lembrar que tem muita gente necessitando. Por isso a gente sempre pede aqui. E agora, nesse momento, nós estamos fazendo uma rifa de uma colcha de casal de crochê e uma manta de sofá, desculpem, tá? O Alzheimer bate de vez em quando. A R$2 o número. Eu sei que muitos aqui já até compraram. Nós agradecemos muito. Se alguém tiver interesse de comprar para colaborar, esse dinheiro da rifa a gente reverte para a compra de alimentos para essas cestas, que a gente dá todos os meses aos necessitados. Nós estamos sempre fazendo promoções e uma série de coisas entre nós e contando com vocês também. Nós agora botamos uns livros espíritas muito bons em promoção a R$10 cada um. Quem tiver interesse na rifa ou nos livros, no final da reunião, procure os recepcionistas, tá? Que eles irão atender. A rifa até está com a Eliana, eu acho, hoje, né? Está ali. Tá? E, por último, colocar que se alguém esqueceu de desligar o celular ou colocar no modo silencioso, faça isso agora, para que a gente possa ficar em silêncio total e absorver tudo aquilo que a espiritualidade está nos doando nesse momento. Agradecemos também muito aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso canal, que também a gente sabe que fazem muita ajuda, colaboram muito conosco. Então, vamos fazer uma prece primeiro por todos nós que aqui estamos. Mestre Jesus, restaura a nossa vida, dando-nos um espírito decidido para buscar-te sobre todas as coisas. Restaura nossas forças físicas debilitadas e também nosso coração, tornando mais sensível à dor, ao sofrimento de nossos semelhantes e a todas as realidades de desamor. Não nos deixes caminhar enfraquecidos, errantes, perdidos e sem rumo, mas mostra-nos sempre os caminhos a seguir. Dá-nos forças, orienta-nos com amor
para que estejamos sempre abertos aos teus ensinamentos e possamos receber a graça de uma vida nova e novas perspectivas a cada novo amanhecer. Que nunca nos falte a bênção da tua presença e da tua paz. Que assim seja. Hoje, o nosso estudo da noite está com a nossa amiga Denise. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso recanto. O texto que nós vamos estudar hoje do livro Pão Nosso é o capítulo 13 e tem o título Estações Necessárias. Ele fala justamente dessa parte, dessa doação social que a gente faz, que é importante, de nós ajudarmos aqueles que precisam do pão, que precisam do cobertor, que precisam do carinho, do olhar, do acolhimento, né? Porque às vezes a necessidade não é apenas da questão material, né? É a questão emocional, o acolhimento, o escutar, bater um papo, ouvir a história de vida daquela pessoa, dar um elogio sincero, né? Quanto tempo, às vezes, que aquela pessoa não escuta um elogio sincero. Mas a gente fica tão envolvido com essas questões exteriores e práticas do dia a dia, e a gente também vai buscando se aprimorar e buscando conhecimento e buscando nos melhorarmos enquanto seres humanos dentro dessas questões práticas, que tem uma parte que a gente deixa esquecidinha, porque é uma parte um pouquinho espinhosa, que também faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento, que é o trabalho que a gente faz com a gente mesmo. Então, o texto nos convida a essa autoanálise que a gente não faz. Que tipo de seres humanos, né, a gente está sendo, mas é o estar sendo lá na intimidade, né? Porque às vezes as atitudes exteriores, elas acabam sendo tão mecânicas que elas não demonstram o que vai dentro do nosso íntimo. Às vezes a gente tem uma atitude mecânica que não está conectada com o nosso sentimento. E é importante que a gente tenha essas atitudes, que a gente faça, que a gente participe, que a gente busque, que a gente estenda as mãos. Mas é importante para que a gente tome isso como um hábito, como uma evolução que não vai se perder, né? Como algo que a gente conquista de fato e que não se perde e que não muda. Que a gente observe a nossa evolução e o nosso aprimoramento interno, o nosso sentimento, porque a gente não observa isso. Com que sentimento eu faço essa atividade? Qual é o sentimento que me impulsiona a fazer isso? É pena? É um sentimento menos feliz? Ou é um sentimento mais bonito, né? É um sentimento de amor, de carinho, de compaixão? O que está lá dentro do meu coração quando eu estou agindo no dia a dia, até com os meus familiares, né? No meu trabalho, quando eu estou indo na religião que eu acredito, quando eu estou seguindo aqueles ensinamentos, quando eu estou escutando, quando eu estou lendo um livro, qual é o sentimento que está lá dentro do meu coração? Quais os sentimentos que eu carrego? Qual é a história de vida que eu carrego? E aí ele fala de estações necessárias, é o título do nosso texto, porque a nossa vida é meio assim mesmo, né? Tá frio agora, terrível. Para quem gosta de frio, tá ótimo, né? Cada um tem um gosto diferente. Para quem gosta de calor, tá horrível. Mas não tem como escolher. A gente tem que passar por todas as estações. A gente precisa passar pelo inverno, primavera, verão, outono, inverno, e sempre assim, né? Primavera, verão, outono, inverno, e assim vai. Lá dentro da gente, na nossa intimidade, a gente também passa por várias estações. Às vezes a gente está lá no inverno congeladinho, com toda a certeza das nossas convicções, dos nossos valores, das nossas ideias, das nossas experiências. Não, eu estou sabendo, estou pronta. Não, já sei até no que vai dar determinada situação, porque eu tenho uma experiência, eu tenho uma bagagem. Só que a vida não para, a vida é continuidade de existência para outra existência.
E aí a gente vai vivendo várias situações diferentes, experiências diferentes, emoções diferentes. Daqui a pouco eu estava tão fechada ali no meu quadradinho, cheio de certezas, né, congelada no meu inverninho, e aquilo ali começa meio a se quebrar. Porque as situações de vida vão me mostrando que eu não sou a dona da razão, não, como eu achava. Que eu não tenho todas as certezas do mundo, que os meus valores muitas vezes estão equivocados, que eu preciso me atualizar em muitas coisas, porque a sociedade evolui, né? Tudo evolui, tudo modifica. E eu preciso começar a pensar fora da caixinha. E aí aquele meu inverno vai se desmantelando, as minhas certezas vão sendo questionadas, eu vou me abrindo para um novo, daqui a pouco me sinto até vazia, porque eu já nem tenho certeza mais de nada, a gente começa a ficar aborrecido, né? Ah, então eu não sei de nada mais, vou aprender tudo de novo agora, nessa etapa da minha vida, está tudo bem, né? Não estando tão bem assim, né? Porque a movimentação nos incomoda um pouquinho, quando a gente tem que abandonar certas concepções e verdades absolutas. Mas aí a gente vai se preenchendo com novas coisas que têm mais significado. E a gente começa a perceber que a gente vai mudando como pessoa mesmo, de fato. Vai modificando o nosso conteúdo interno. Os nossos sentimentos vão ficando diferentes, a gente vai ficando mais paciente, mais amoroso, mais compassivo. E aí vai vendo, ah, pois é, eu estava errada. Eu achei que eu sabia, mas naquela época eu não estava sabendo mesmo, só que eu não percebia, né? Eu estava fechadinha ali na minha certeza. E aí vem uma primavera dentro da gente, florescendo, cheia de cores, cheia de novos significados, cheia de beleza, de criação, de renascimento. A gente vai se reconstruindo com novos valores, com novas percepções da vida, com novas ideias, tudo novo. E isso vai dando uma tranquilidade na gente, uma paz, uma coisa boa. Ai, agora eu estou entendendo, né? Agora sim eu estou entendendo as coisas. Agora eu sei. Agora sim. E a gente vai buscando um equilíbrio, vai chegando naquele verão gostoso, naquele sol radiante, né? Naquela plenitude, naquela iluminação, naquele sol interior. Mas acontecem alguns fatos na nossa vida, porque a vida também não é uma constante, né? Ah, alinhei tudo, emprego, tá tudo alinhadinho, mas daqui a pouco 1000 coisas acontecem. Alguém perde o emprego, alguém se acidenta. Acontecem coisas na nossa vida, 2 pessoas brigam dentro da família, meu Deus, eu tenho que resolver essa situação. Até fazerem as pazes, até sentar, até conversar, as coisas acontecem, a gente não tem controle sobre tudo, sobre todos. Nem sobre a gente, às vezes, né? Às vezes a gente tem uma atitude que nem esperava. E aí, quando acontecem situações diferentes, a gente vai saindo desse verão quentinho, tão acolhedor, tão bom, tão cômodo, e fica que nem aquela árvore que cai todas as folhinhas. A gente fica, literalmente, desnudo. De novo! Ai, Jesus, eu achei que eu sabia das coisas, mas eu percebi que eu preciso realmente aprender de novo, e de novo, e de novo, e assim a gente vai. Para uns é mais rápido, na mesma vida a gente passa por todas essas estações, por todos esses renascimentos, porque a gente pode renascer várias vezes na mesma vida. Para outros é um pouquinho mais demorado, porque às vezes a gente está tão apegado às nossas certezas, aos nossos valores, à nossa comodidade, que dói muito, custa muito até a gente se abrir para o novo, até a gente se dar a oportunidade de se modificar interiormente, de ressignificar sentimentos, de refazer a nossa trajetória, né, de fazer novas escolhas, de ser uma pessoa diferente. Demora um pouquinho mais, mas a mudança chega. Toda obra que está além daquilo que a gente verdadeiramente é, ela não se mantém. Então, o exterior, ele reflete o nosso interior. Por isso, a importância da gente se modificar também interiormente, da gente se permitir essa reconstrução, da gente se permitir essa quebra, entre aspas, né, das nossas certezas, dos nossos valores, porque eles não são definitivos. A gente não sabe a verdade absoluta das coisas. E isso tem a ver com um relacionamento que a gente tem que ter com a gente mesmo, porque antes da gente se relacionar com os outros, a gente se relaciona com a gente mesmo.
E dizem as ciências humanas com propriedade que o relacionamento que eu tenho com a outra pessoa, ele é de acordo com aquele relacionamento que eu tenho comigo. Então, se o relacionamento que eu tenho comigo mesma, ele é superficial, ele é cheio de segredos, cheio de coisas não ditas, de coisas que não são colocadas, né, em pratos limpos. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Se com a gente mesmo a gente já tem essas várias negações, né, e finge que nada está acontecendo, o meu relacionamento com o outro dificilmente vai ser um relacionamento mais profundo do que aquele que eu tenho comigo mesma. Então, a gente precisa primeiro aprender a se relacionar com a gente, para depois a gente conseguir ter um relacionamento mais profundo, mais bonito, né, mais conectado com o outro. É preciso que a gente não tenha medo, que muitos de nós fugimos, daquele momentinho a sós. É importante que a gente fique sozinho em algum momento e que a gente comece a refletir na gente mesmo, no que eu estou sentindo, no que eu vivi, no que eu fiz, no que eu estou fazendo, aquela análise geral da vida, né? O que está me incomodando nesse momento? Qual é a situação difícil que eu estou vivendo? O que eu tenho que resolver, que eu estou protelando, né? Que eu estou deixando para amanhã, mas que está me incomodando. Todos os dias eu me lembro da mesma situação, me incomoda e eu não estou fazendo nada. O que eu posso fazer agora, nesse momento? É importante esse momento de reflexão, onde a gente fala com a gente mesmo, lá dentro, né, da nossa cabecinha, no nosso íntimo, para que a gente possa passar por todas essas estações várias vezes na vida e a gente possa ir se aprimorando enquanto espíritos imortais que somos. Mas quando a gente faz isso, tem uma coisa desagradável que a gente enxerga. É que a gente é frágil. A gente não quer ser frágil, a gente quer ser forte. Quero superar todos os obstáculos, quero ser destemida, né? Vamos em frente, vamos à luta. Vamos em frente, vamos à luta. Mas nós somos frágeis. E a nossa maior fortaleza está justamente nessa fragilidade. As conexões afetivas mais fortes e mais profundas são aquelas onde as pessoas se mostram tão frágeis quanto elas são. Onde a gente chora mesmo, onde a gente fala mesmo o que está sentindo para o outro, onde a gente não tem medo de ser julgado, porque a gente acaba não sendo julgado, porque o outro também sabe que ele é frágil, que ele sente, que ele chora, que ele fica triste. São as conexões mais profundas que a gente vê na vida, em qualquer tipo de relacionamento. Amigos, pais e filhos, namorados, né? Casais. É quando a gente tira aquela barreira que nos desumaniza e a gente se permite mostrar para o outro tal qual a gente é, com todas as nossas características, qualidades que a gente diz, né? As qualidades e os defeitos, mas são nossas características. Eu sou teimosa, seria um defeito. Mas eu sou teimosa. Eu reconheço que eu sou teimosa. Mas quando a gente reconhece, né, quando a gente se aceita do jeito que a gente é e se enxerga do jeito que a gente é, bom, aí eu consigo mudar. Porque quando eu percebo que eu sou teimosa, eu consigo trabalhar em cima disso e não ser tão teimosa, e ser mais compassiva, mais compreensiva, escutar o outro, aceitar a opinião do outro, né, não ser aquela cabeça dura. Então, passa por um processo da gente conhecer quem a gente é, da gente se aceitar do jeito que a gente é, e da gente se permitir que o outro também nos conheça do jeito que a gente é, para a gente poder construir relacionamentos mais fortalecidos, mais saudáveis, mais próximos, né? A gente tem que estender a mão para a gente mesmo, olha que loucura, e sem medo de julgamento. Eu não posso estar ali me julgando, né? Eu tenho que estar me acolhendo. Eu tenho que ter carinho comigo mesma. Por mais que eu necessite de mudança, né? E mudar vários aspectos assim da minha personalidade, que é difícil, coisas que eu tenho que corrigir, coisas que eu tenho que redirecionar, eu tenho que fazer isso me acolhendo, me permitindo ser alguém diferente, me permitindo ser uma nova pessoa, me permitindo a transformação, porque é para isso que a gente está aqui. Como é que eu vou dar o meu melhor para o mundo se eu não me permito ser uma pessoa melhor, me reconstruir como uma pessoa cada vez melhor? Fica difícil dar cada vez mais
se eu não me permito ser cada vez mais. Ser. Quando a gente é, isso ninguém tira da gente nunca mais. Depois que tu adquiriu o patamar de ser, isso é teu, é uma característica tua, é uma conquista tua. Não tem retrocesso. Mas a gente tem que ir galgando esses degraus. Então, às vezes, a gente tem que parar e fazer umas perguntinhas que são um pouquinho desagradáveis, né? Que a gente acha até infantil, bobo, ridículo, mas que é o último grau da maturidade, é exatamente o contrário. A gente olhar para a gente mesmo e perguntar, quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu consigo responder essa pergunta, dizer quem sou eu? Quem é a Denise? Quem é a Maria? Quem é o João? Quem é o Fábio? Quem sou eu? Mas aí eu falando comigo mesma. Será que eu sei? Será que eu me conheço? Será? Me perguntar quais são os meus sonhos? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas tristezas? Quais são os meus arrependimentos? Quais são as minhas alegrias? Quais são os meus valores nesse momento? Quais são os meus limites? Até onde eu vou? E a partir daquele momento eu não ultrapasso. Será que eu sei qual é o meu limite? Eu me perguntei isso. Porque a gente analisa muito as outras pessoas. Eu conheço, o fulano faz isso, a fulana é capaz de não sei o quê, né? Ou a fulano é incapaz de fazer tal coisa. A gente vai analisando ali, julgando e construindo um parecer. Mas, em relação a nós, é aí que o texto nos chama a atenção. Será que eu fiz o parecer próprio? Será que eu me analisei? Será que eu estou buscando evoluir enquanto ser humano ou eu estou me deixando ali estagnada, parada? Sempre a mesma pessoa, sempre as mesmas ideias, sempre os mesmos valores, sempre as mesmas mágoas, os mesmos ressentimentos, sempre as mesmas ideias. Tem vários compromissos que a gente faz com a gente mesmo numa existência. Vários. Tem uns que são bons, que nos elevam, e tem outros que nos botam para baixo, porque é algo que a gente determina para a nossa vida e que vai nos aprisionando numa ideia, numa mágoa, num ressentimento, e eu não falo, e eu não faço, e eu não vou, e eu me comprometi, eu prometi para mim mesma que eu não vou fazer, só que aquilo ali não está sendo produtivo para a minha vida, aquilo ali é um entrave que eu vou ter que resolver em algum momento. E claro que se eu não resolver nessa vida, numa outra eu vou ter que resolver. Mas o que a gente não entende é que as coisas precisam ser resolvidas aqui, dentro da gente. É aqui que a gente resolve as coisas primeiro, não é com o outro que eu vou sentar e fazer as pazes, porque muito antes de sentar e fazer as pazes com alguém, eu tenho que sentar dentro de mim, comigo mesma, entender o que eu estou sentindo. E ressignificar esse sentimento, e ressignificar e buscar o perdão dentro de mim mesma, para depois verbalizar e me comunicar com o outro. Mas existem 4 compromissos que são bem interessantes. Só 4. Que se a gente começar a observar no dia a dia, vai nos facilitar esse processo de autoanálise e de mudança, de crescimento interior. O primeiro deles é a gente ser impecável com a nossa palavra. Impecável com aquilo que tu diz. Os antigos, né, diziam, olha, ele me deu a palavra dele. Ele me disse. Não precisa assinar nada. Ele me falou. Mas isso se perdeu, né? Porque a gente se perdeu em relação ao que diz. Mas o que a gente diz reflete aquilo que a gente sente. O que sai da tua boca vem lá do teu coração. Então, a gente tem que pensar muito antes do que falar, antes de falar o que eu vou dizer, se aquilo está me representando, se é um valor, se é algo que eu acredito. Porque é aí que está a nossa dignidade enquanto seres humanos, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, que não é com os outros em primeiro lugar, porque também é com as outras pessoas. É comigo mesma em primeiro lugar, eu tenho que ser leal a mim.
Eu tenho que ser digna comigo. Desde a coisa mais simples, porque se eu prometi para mim mesma que eu vou começar uma dieta na segunda-feira, é um compromisso que eu tenho comigo. E se eu falhar e não começar essa dieta na segunda-feira, eu falhei comigo mesma. E isso afeta a nossa autoestima, isso afeta a confiança que a gente tem na gente mesmo, a autoconfiança, afeta tudo. A gente vai começando a desacreditar daquilo que a gente diz. Vai começando a se sentir frustrado, fracassado. Então é importante observar o que eu estou falando. As palavras têm poder. O som tem energia vibratória, a música tem, isso é comprovado cientificamente. O que é a palavra? Não é um som? A gente não está escutando uma vibração das minhas cordas vocais? São letras, A, E, I, O, U, combinadas que formam palavras. Já foram feitas várias experiências com palavras faladas e com palavras escritas, sem som. Já colocaram na água palavras boas, que representavam bondade, e palavras ruins, xingamentos, ou de pessoas, ícones da humanidade, que fizeram muitas atrocidades. Então, aquela palavra, aquele nome representa a maldade. E depois fotografaram as moléculas de água. Aquelas que tinham a bondade eram formas geométricas, harmônicas, eram claras, eram lindas, floquinhos de neve. E aquelas outras, né, quando fotografaram a água, é como uma água podre. Porque a molécula da água era cheia de pontas, era toda distorcida, era uma forma geométrica toda bagunçada. No nosso corpo tem muita água. O que a gente fala, a gente acredita. A gente exalta uma pessoa, a gente levanta uma pessoa, a gente acolhe uma pessoa com palavras. Mas a gente também destrói uma pessoa usando palavras. Então, um compromisso muito importante que a gente tem que pensar na nossa vida é o que eu estou falando. Para quem eu estou falando? Que palavras eu estou usando? Isso reflete o que eu penso? E se eu estou triste, se eu estou magoada, se eu estou ressentida, então eu não posso falar sobre isso? Posso, devo. Falar cura. Mas eu tenho que falar na hora certa, com a pessoa certa. Eu tenho que buscar auxílio, auxílio espiritual, auxílio dos médicos terrenos, para desabafar, para curar a minha dor. A gente tem que buscar as nossas curas, isso também é nos aprimorarmos. A gente tem que buscar se acalentar, a gente tem que buscar ressignificar todas aquelas experiências que foram sofridas, que foram doloridas e que foram traumáticas. É importante, sim, falar sobre isso, é o começo da cura. Mas tudo tem um momento, é a hora certa, e a pessoa que vai te escutar, a gente também tem que saber escolher. É uma pessoa que possa nos ajudar e que a gente não vá ferir, porque a intenção não é ferir, é tratar. Então a gente tem que observar e tem que se comprometer com aquilo que a gente diz. Se eu disse, é porque é verdade. Isso tem que valer para todos nós. A gente chega num grau de maturidade, de inteligência emocional e de autoconhecimento quando a gente concatena essas duas coisas. Quando o que eu penso, quando o que eu sinto e quando o que eu falo, eles estão em sintonia. Então eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou falando, e isso tudo está alinhado. Aí eu estou comprometida com aquilo que eu estou dizendo. Mas tem um segundo compromisso, além da palavra, além de pensar no que vai dizer, além de buscar a cura pela palavra, a cura para nós, a cura para os outros, o acolhimento, né? O estudo, o conhecimento. A palavra, ela é um elemento que a gente tem enquanto seres humanos, né? A nossa comunicação verbal, ela serve para muitas coisas e ela é muito, muito poderosa. Mas a gente também tem que pensar que a gente convive uns com os outros, a gente está tão atarantado na vida, né? Buscando resolver problemas, buscando
entender melhor algumas coisas da nossa vida, fazer escolhas, enfim. E a gente não deve levar as coisas para o lado pessoal. Isso é o segundo comprometimento, isso é muito importante. Porque quando a gente leva tudo para o lado pessoal, parece que está todo mundo nos perseguindo. Parece que está todo mundo contra nós, parece que está todo mundo nos agredindo, parece que está todo mundo fazendo de propósito. Isso é uma arrogância nossa. Porque as pessoas não vivem no nosso entorno. É verdade, está cada um tão atarantado com os seus problemas, com as suas angústias, em resolver a sua vida, em executar as suas tarefas. Ah, mas ela pisou no meu pé. Para aí, ela pisou num pé. Ela estava distraída, ela não olhou assim e escolheu o pé da Denise para pisar. Não é a Denise, podia ser qualquer pessoa. Passou ali tão desapercebidamente que pisou no teu pé. Então, quando a gente para de achar que a gente está sendo perseguido, que a gente está sendo agredido, que a pessoa fez de maldade, que a pessoa fez de malícia, que ela sabia o que era, que ela está olhando para mim, que ela está rindo de mim, que, sabe, aquela coisa de tá todos os olhos estão voltados para mim e vivendo em torno de mim. Quando a gente sai dessa sintonia, a vida se torna muito mais leve. A gente percebe que nós estamos vivendo juntos e tentando nos auxiliar, tentando levar a vida, resolver problemas, questões, trabalhar, enfim, crescer, se aprimorar, estudar. Isso nos ocupa muito tempo. A gente também está preocupado com as nossas satisfações, com os nossos desejos. Então, não. As coisas não são pessoais. A gente não é assim tão ícone, tão importante, dessa forma como a gente às vezes pensa que é. Então, tornar a vida mais leve, né? A gente tem que saber quem a gente é. A gente tem que saber o que a gente faz. Porque aí o que o outro faz e o que o outro diz eu não controlo, mas está relacionado aos sentimentos do outro, não aos meus. Uma pessoa pode tentar me desmerecer, mas se eu sei quem eu sou e se eu sei o que eu faço, se eu me conheço, da importância da gente se conhecer, a gente não se sente agredido, não é pessoal, não é para mim, eu não entendo como para mim, porque eu nem concordo com aquilo que aquela pessoa está dizendo. Então, a gente tem que saber ter maturidade para levar a vida dentro desse compromisso. Entender que os outros não estão aí para nos ferir. Eles estão aí para aprender tanto quanto a gente. Outro compromisso, terceiro, todos estão relacionados. Não tirar conclusões precipitadas, que é o que mais a gente faz. Está relacionado com o segundo, está relacionado com o primeiro, porque aí está me olhando, eu já acho que está olhando para mim, que está rindo de mim, e já estou falando que ela está rindo de mim, a boca já está trabalhando, está tudo relacionado. Calma. A gente não sabe o que está dentro dos outros, a gente não sabe a percepção de vida que os outros têm, a gente não sabe os anseios, a gente não sabe o dia que cada um teve, o cansaço que muitos devem estar sentindo. As angústias que muitos também devem estar remoendo nesse momento, as dores que estão sendo trabalhadas, as alegrias, as saudades. A gente não sabe nada do outro. Como é que a gente vai julgar outra pessoa? A gente tem que aprender a se comunicar melhor, a deixar clara a nossa intenção, a deixar claro o nosso sentimento, né? Isso acontece muito nos relacionamentos. Um exemplo de um casal. Todos os dias de manhã o marido faz o café da manhã, faz panquecas. Aí um dia a esposa mostra um videozinho de uma receita diferente. Olha que legal, pô, é interessante a gente mudar a receita, né? Não acha, vamos tentar? Vamos tentar, acabou o assunto. No dia seguinte, o marido faz panquecas. Ele sempre faz panquecas. Eles amam panquecas. Mas a esposa chega e ela tem um pensamento diferente. Pô, se eu te mostrei a receita ontem, se eu disse vamos tentar, é lógico, gente, é óbvio, né? Não, não é óbvio, nada é óbvio. As pessoas têm percepções diferentes. Se tu não te comunica claramente, o outro pode não te entender. A definição de comunicação é que a responsabilidade é de quem comunica. Sabiam disso? É assustador. Não é assim, ó, eu dei o recado, você entendeu o que quis. Não.
Eu dei o recado e eu tenho que ter a certeza que você entendeu, porque a responsabilidade é minha. Tem um professor universitário, muito reconhecido e adorado pelos alunos, que quando um aluno diz assim, professor, eu não entendi, ele diz, eu não soube me expressar direito. Eu não soube me expressar direito. Quem comunica é responsável por se fazer claro. Então, vamos tentar essa receita qualquer dia? Não é a mesma coisa que dizer, vamos fazer essa receita amanhã de manhã? Olha a diferença. Mas é óbvio que ele tinha que ter entendido. E aí começa uma briga, começa uma confusão. E aí come a panqueca emburrada. Aí pergunta o que houve. Nada. Aí já tem até medo, né? Se diz que não é nada. Aí pensa, ele está de sacanagem comigo, né? Ficou com preguiça de fazer a panqueca. Aí ele está ali, Deus, por favor, desenha para mim, porque eu não estou entendendo. O que eu fiz de errado? Foi o pé gelado de noite, me explica. E aí a gente não sabe se comunicar, porque esse comprometimento aqui, de não tirar conclusões precipitadas, tem a ver com comunicação. Que vai lá para o primeiro, né? Pensar no que eu estou falando. Que vem lá para o segundo, não é nada para o lado pessoal, ele não está brabo comigo, ele não me ama menos, né? Porque não fez a receita que eu esperava. Sabe? A gente vai misturando as coisas. Então, a gente tem que aprender a se comunicar de forma mais clara, mais íntegra, né? Mais objetiva, porque a gente não sabe o que está dentro do outro, não dá para julgar, não dá para tirar conclusão precipitada. Mas eu sou casada há 30 anos. Tudo bem, só que a pessoa não entendeu. Não é obrigado a entender, porque a pessoa não está dentro da nossa cabeça. Né? Mesmo que seja casado há 30 anos, continua sendo uma outra pessoa. E, por último, o quarto compromisso que junta todos os outros é a gente sempre dar o melhor da gente. Esse aí resume tudo, né? Se eu levanto de manhã e quero dar o melhor de mim, eu tenho que buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Se eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia, eu tenho que ter paciência, tempo e coragem para me analisar, para buscar curar as minhas dores, né? Para curar meu coração, para buscar o perdão dentro de mim, para buscar compreender melhor o outro, para ressignificar todas as vivências, traumas, enfim, tem 1000 coisas que a gente vive. E tudo que a gente não resolve nessa vida, ou não cura mesmo, a gente leva para outra vida, é fato. Por isso que lá na outra vida a gente não consegue explicar as antipatias, a gente não consegue explicar o medo de altura, a gente não consegue explicar o medo do mar, porque são coisas que a gente vai carregando de existências anteriores, traumas que a gente não curou, que a gente não verbalizou, que a gente não comunicou, não desabafou. Então é nossa responsabilidade nos acolhermos, buscarmos a cura. É nossa responsabilidade nos abrirmos para o novo, para a mudança, para ser uma pessoa diferente. E para isso, a gente tem que pensar no que a gente diz, no que povoa nossos pensamentos no dia a dia. A gente tem que não levar nada para o lado pessoal, porque não tem ninguém nos perseguindo. E se por acaso realmente alguém estiver nos perseguindo, essa pessoa ela não está bem. Ela precisa de acolhimento, de ajuda. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Se não, a gente busca quem possa ajudar. E essa pessoa está com um problema, na verdade, não é comigo, é com ela mesma. Porque quando a pessoa não está bem em si mesma, ela não está bem com ninguém. Então, nada é pessoal. É sempre um problema interno, é sempre um problema comigo mesma. E não tirar conclusões precipitadas, porque a gente não sabe nada da vida, a gente não sabe nada dos outros, não sabe nada do que está acontecendo dentro da pessoa, não sabe se ela está feliz, se ela está triste, se ela está amargurada, se está deprimida, se está angustiada, a gente não sabe. Então, não fiquemos concluindo, não vamos julgar os outros, né, de forma tão leviana, tão rápida. E construir uma vida com significado. Porque a vida tem que ter um propósito. Não dá para eu fingir que eu estou ao sabor do vento e levar a vida de forma mecânica.
Porque às vezes a gente se entrega a isso, né? Vou lá e faço o que eu tenho que fazer, vou lá e digo o que eu tenho que dizer, levanto, acordo, deito, janto, café da manhã, café da tarde, rotina, hábito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só que dentro de tudo isso eu tenho que ter um propósito. Mas não precisa ser um propósito assim grande, sabe? De construir um hospital para ajudar a comunidade, porque isso é uma coisa grandiosa. É um propósito que é desde lavar a janela da minha casa. Isso é um propósito. Olha, a casa precisa de higiene, lavar, limpar, né, organizar. Toda casa precisa. Então, amanhã eu vou lavar a janela, depois vou lavar a porta, depois vou arrumar a sala, depois vou pintar a parede. Isso é um propósito. Começa nas coisas pequenas e chega nas coisas grandes. Amanhã eu vou contar até 10. Depois de amanhã eu não vou brigar. Depois eu não vou ser ríspida, porque eu sei que eu sou grossa, porque eu falo as coisas, eu sou direta. Então, eu não quero mais ser assim. Eu sei que as pessoas ficam magoadas. Eu não estou achando legal ser assim. Até achei um dia, mas daqui a pouco já não estou achando mais, né? Eu vou mudando, a gente vai mudando. Então, eu não quero mais ser. Vou respirar, vou escolher as palavras. Vou contar até 10. E assim a gente vai indo. Isso é levar uma vida com propósito. A gente tem que entender, e isso é muito importante, que ninguém vai fazer a nossa parte. Ninguém vai fazer aquilo que nos cabe. A nossa mudança interior é nossa responsabilidade. Tudo vai ser auxílio. A espiritualidade vai nos auxiliar, os amigos encarnados vão auxiliar, parentes, enfim, situações da vida vão nos chamar a atenção para algumas verdades. Mas se eu levantar e dormir, levantar e dormir, levantar e dormir, levar a vida nessa monotonia, se quando eu sair hoje aqui do recanto, tudo aquilo que eu ouvi não se transformar em ação, de alguma forma, por mínima que seja, ninguém vai fazer isso por mim. Daqui a 10 anos eu vou ser a mesma pessoa, com os mesmos valores, no mesmo lugar, provavelmente, bem provavelmente. Porque quando a gente muda, o entorno muda. Então, se eu quero mudança, ela começa dentro de mim. Quem é que faz? Sou eu mesma. Nós somos responsáveis por nós. Então, é isso que o texto nos chama a atenção, muito. Assim. Ele começa falando da importância de todas as atividades sociais, da gente ajudar o próximo, né? Da gente buscar a espiritualidade, da gente aprender coisas novas, mas atrás de tudo isso vem a mudança que está aqui dentro da gente, porque senão nada muda. É tudo assim, vazio, eu guardo no armário. Pego um conhecimento, boto na gaveta. Para que eu estou usando na minha vida? Nada, só ouvi, achei legal, concordei e não mudou nada na minha vida. Então, a nossa mudança compete a nós. Nós somos convidados a ser o homem de bem, que está lá no Evangelho. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez tudo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam.
Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho ou seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Cura o coraçãozinho, né? A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem tampouco em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao invés, todas as ocasiões de fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que há um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais seus perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, que nós possamos fazer essa reflexão, essa conversa interna, e que possamos buscar a transformação, que é a base para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Em primeiro lugar, agradecemos a Denise pelo estudo dessa noite. E agora, para finalizar a nossa parte aqui no salão, antes de passarmos ao passe, vamos fazer uma prece por todos aqueles cujos nomes nós trazemos e colocamos em nossas caixinhas, ou por aqueles que nesse momento estão no nosso coração, que basta que a gente pense nele nesse momento, que ele vai receber esta oração, esse abraço, através da prece. Senhor, coloco-me diante de ti, em atitude de oração. Sei que tu me vês e que tu me ouves. Sei que estou em ti e que tua força está em mim. Olha para meu corpo físico e espiritual e derrama sobre mim tuas bênçãos curadoras. Tu sabes minhas dores físicas e espirituais. Ameniza minha prova conforme o meu merecimento, Senhor. Sei que tu não te comprases com o sofrimento dos teus filhos. Por isso, humildemente te peço, cuida de mim e esteja sempre comigo, Senhor. Que assim seja.